Olá, olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Eu sou Daniel Munduruku. Estamos iniciando essa conversa com vocês com muita alegria, com muita satisfação, porque entendemos ser de fundamental importância a gente trabalhar a temática indígena para além simplesmente das pautas de direitos. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos escrever as novas leis que podem fazer a diferença para esse nosso país. Para isso, nós precisamos mais do que nunca contar com a presença qualificada de indígenas no Congresso Nacional. A nossa expectativa, enquanto partidários, enquanto trabalhistas desse nosso querido partido PDT, o partido que traz uma herança de luta e de compromisso com as minorias e compromisso com os povos indígenas, tem um objetivo muito claro de a gente fazer com que as nossas vozes sejam ouvidas e, como eu falei, de uma forma muito qualificada. Nós vivemos, vocês sabem, num país que, durante séculos, desprezou e continua desprezando, para nossa tristeza, os povos originários. Como vocês também sabem, os povos indígenas só foram percebidos, ou melhor, só foram tratados como brasileiros em 1988, numa luta muito árdua que as lideranças indígenas, o movimento indígena fez, né, dentro da sociedade brasileira, e conseguiu emplacar, conseguiu colocar dentro da Constituição os direitos dos povos indígenas. Só que de lá para cá, vejam que eu estou falando em apenas 33 anos, portanto, é um caminho muito, muito pequeno se a gente pensar que nos quase 500 anos anteriores, o Brasil só destruiu, detonou, desprezou as sociedades indígenas como um todo, né, deixando essas populações à margem desse processo histórico, embora os povos indígenas tenham sempre estado presentes, sempre estado na luta, numa espécie de fronteira, né, para a manutenção da nossa própria identidade brasileira. Mas, em 1988, finalmente, o Estado brasileiro, através da Constituição, reconheceu que os povos indígenas não precisavam mais deixar de ser indígenas para ser brasileiros, que era, naquele primeiro momento, a tentativa cínica dos militares e das políticas anteriores, né, que compreendia que para que nós indígenas fôssemos brasileiros, nós tínhamos necessariamente que abrir mão da nossa identidade e assumir uma identidade nacional, uma identidade brasileira, apagando a nossa memória, apagando a nossa história e apagando, inclusive, os nossos nomes, né, os nomes tradicionais. Desde essa época, nossa gente não podia colocar os seus próprios nomes nas suas cédulas de identidade, na sua certidão de nascimento, nos obrigando, né, nos colocando numa prisão civilizatória, se a gente pode dizer assim. Ou seja, a gente tem que cumprir uma tarefa que não cabia a nós cumprir, né? Não cabia a nós sermos colocados dentro de uma redoma, essa redoma chamada Código Civil, que nos tornaria, portanto, civilizados, ou seja, nos colocaria dentro dessa caixinha que o Ocidente sempre manipulou a seu favor. Portanto, também a história é manipulada sempre a seu favor. Se a gente pensar nessa luta que as populações indígenas sempre tiveram nesses últimos 500 anos, né, e que foram, de uma certa maneira, reconhecidas na Constituição de 1988, então nós vamos entender que a voz indígena começou a ganhar sentido, a ganhar uma força maior, porque os indígenas passaram a ser, portanto, sujeitos de direito, né? E não apenas estarem sujeitos às leis e às negociações extramuros, né, que sempre foram feitas na sociedade e, às vezes, por baixo dos panos, não levando em consideração as falas, os interesses, as demandas dos povos indígenas. A partir de 1988, portanto, nós passamos a ter o direito a ter direitos. E, a partir disso, também fomos colocados como cidadãos brasileiros íntegros, podendo, inclusive abrir, né, ter o nosso próprio CPF e ter o nosso próprio CNPJ,
CNPJ, que até então era assim meio que proibido, porque nós não éramos considerados brasileiros plenos. Para vocês verem só que é uma injustiça atrás da outra que vem se constituindo como parte do poder, do domínio hegemônico, né, que ia tentando apagar as nossas presenças dentro da sociedade brasileira e ia colocando essas presenças como uma espécie de inimigos públicos número um do desenvolvimento, do progresso, né? E essa história era efetivamente repetida não apenas nos altos escalões do Estado brasileiro, mas na própria escola, como um aparelho ideológico do Estado, né, que transmitia e repassava essa visão preconceituosa através dos livros, através da literatura e através dos livros didáticos. A partir de 1988, portanto, a gente ganha um novo lugar nessa história. E eu repito, não é? Digo sempre, não foi porque o Estado brasileiro é bonzinho, é porque, na verdade, foi uma luta de convencimento que as nossas lideranças, que as lideranças que estavam presentes naquele momento histórico, fizeram com que o Estado brasileiro percebesse a injustiça que ele estava cometendo e que, portanto, precisava fazer essa reparação histórica para com esses nossos povos. A partir de 88, portanto, nós tivemos ali um avanço que culminou assim numa impossibilidade de termos uma educação indígena diferenciada, um tratamento de saúde diferenciado, a possibilidade de nós frequentarmos as universidades, frequentarmos os outros espaços que sempre estivemos presentes, mas sempre fomos invisibilizados, portanto, fazer parte efetivamente da sociedade, principalmente sem abrir mão de sermos quem somos, sem precisar abrir mão das nossas identidades específicas. Isso foi de fundamental importância porque, a partir daí, também as nossas populações puderam estar muito mais presentes dentro da sociedade brasileira, trazendo as suas demandas, mas trazendo também soluções. Soluções essas que nunca foram ouvidas, soluções essas que nunca foram praticadas, justamente porque o que se seguiu de 1988 foi exatamente governos que começaram ao invés de fazer com que a Constituição valesse, ela realmente fosse aplicada, fosse praticada, eles acabaram meio que voltando para trás, né? E voltar para trás aqui significava também não cumprir as metas que a Constituição havia garantido, entre elas que todos os territórios ocupados pelos indígenas naquele momento fossem demarcados, completamente demarcados. Isso, a Constituição tinha dado prazo de 5 anos para que isso acontecesse. Portanto, era certo que em 1993 todas as terras indígenas estariam demarcadas e, portanto, nós teríamos vencido um problema muito já que se estendia há muito tempo. Isso não aconteceu. Alguns avanços aconteceram na área da educação, na área da saúde, né, com criação de políticas públicas para essa educação diferenciada, que, num primeiro momento, basicamente virou uma espécie de imitação, né, de cópia, né, da escola da cidade jogada dentro das aldeias indígenas, criando, inclusive, problemas sociais, né, problemas de estruturas sociais dentro das comunidades, criando categorias profissionais dentro das comunidades, o que de uma certa maneira, um tanto negativo, mas que depois também foi se mostrando que era possível a gente driblar essa organização, esse tipo de imposição com as nossas próprias pedagogias, tornando, então, a educação indígena realmente diferenciada como se pensou lá no início, né? E o que significa essa educação diferenciada? Significa que nós, indígenas, as nossas crianças, não precisam aprender tudo que se aprende numa escola tradicional não indígena, porque assim elas teriam condições de manter a sua própria estrutura social, a sua própria estrutura familiar dentro das suas comunidades, não precisando necessariamente abrir mão das suas práticas tradicionais, seus cantos, suas danças, a sua própria pedagogia, a sua forma de ensinar, a sua forma de transmitir os saberes,
de modo que as crianças pudessem efetivamente crescer, né? E se estabelecer também com uma identidade em si e pudesse depois ser continuadoras da própria tradição. A mesma coisa se dizia com relação a uma saúde diferenciada, que se tratava de fazer a junção entre aquilo que fazia parte dos saberes indígenas de cura, dos processos de cura, que tem muito a ver com muito a ver com esse entendimento, né, de uma saúde integral, de uma saúde que permite que a gente se olhe como um todo e não apenas como o Ocidente às vezes quer nos olhar, né, como parte, como a doença atingindo um determinado órgão do corpo. Não é? O modo indígena de curar passava por essa visão mais holística, né, que tinha a ver com o equilíbrio, né, da própria comunidade, o equilíbrio da própria sociedade. E juntar esses saberes da tradição com os saberes ocidentais, da medicina ocidental, que seria muito útil, uma vez que as nossas populações também passavam por problemas ligados a doenças que não eram originárias de seu povo. Portanto, era necessário ter também o atendimento de saúde. Portanto, a saúde e a educação foram duas coisas que seguiram uma certa lógica e foram sendo colocadas em prática por algum tempo, né? Até que foi se passando também o tempo e isso foi sendo desmantelado. Estou falando isso aqui para dar logo meio que um cenário geral do que nós temos em termos de cultura indígena hoje, de como é que nós estamos percebendo a participação indígena na sociedade de hoje, para permitir, inclusive, que a nossa participação na vida política partidária ela seja compreendida também como uma espécie de necessidade urgente para que a gente possa reencontrar, né, esses direitos indígenas de 88 com essa nossa nova realidade, a realidade que se impõe nos dias de hoje, que é uma realidade de total negação, né, dos nossos direitos, da exploração mineral em terra indígena, da exploração ambiental, como ela vem acontecendo, né, de como ela tem sido apresentada e defendida, inclusive, por esse desgoverno que hoje nós temos, que tem sido exatamente, eu diria que ele está sendo a culminância de um projeto que vem se estendendo ao longo desse tempo, né? Porque nós estávamos até num processo de compreensão melhor da nossa participação na sociedade, né? Mas, de repente, isso foi turvado por uma série de outras ações que não aconteceram também nos governos de esquerda que nós tivemos e que não permitiu que os direitos indígenas eles fossem alicerçados de tal maneira que hoje nós não tivéssemos que passar por isso que nós passamos. Se nós até podíamos compreender que nos primeiros 10 anos aí, depois da Constituição, né, era possível a gente ter algumas perdas e ganhos, tudo bem, a gente podia entender isso, mas quando o governo de esquerda assumiu o poder e todos nós lutamos e gritamos para que isso acontecesse, né, a gente entendia, a gente tinha esperança de que finalmente a gente poderia ter as nossas terras todas demarcadas, nós poderíamos ter uma reforma agrária efetiva, coisa que nunca aconteceu, as nossas terras indígenas fossem totalmente demarcadas, ou pelo menos essa discussão fosse feita e não fosse apenas do jeito que foi assim, nos foi oferecido algumas migalhas e, de uma certa maneira, o próprio movimento indígena se contentou com essas migalhas, né? Acabou aceitando participar disso e daquilo, de um processo ou de outro, né? Participar de algumas secretarias, participar de alguns ministérios até, eventualmente, mas, efetivamente, não se pensar em políticas públicas, se discutir a questão indígena de uma forma clara, objetiva, que desse uma solução final a esse drama que nós passamos hoje em dia, que nossos povos passam hoje em dia, e que acaba sendo ainda uma grande dívida
que o Brasil tem para com esses povos. Então, se nós temos toda essa luta e essa perspectiva, né, de mudanças, de querer mudar, de querer oferecer para a sociedade brasileira um olhar efetivamente um pouco mais amadurecido, um pouco mais compreensível das nossas tradições, das nossas culturas, nós não podemos achar que um governo, né, X ou Y, ele vai fazer as mudanças, se nós não estivermos lá para efetivamente criar possibilidades, criar os instrumentos legais para que isso aconteça. Porque o governo de esquerda que passou durante 13 anos, né, pelo poder, não foi capaz de demarcar terra. Aliás, foi o governo que menos demarcou terra, desde 1988. Né? Foi o governo que não fez um único deputado federal indígena, nem levou em consideração essa discussão efetivamente. Como eu disse, deixou cair algumas migalhas e a gente, de uma certa forma, se acomodou com essas migalhas, achando que isso era um sinal, um bom sinal de que as coisas mudariam, e isso acabou não acontecendo. De modo que, se nós temos hoje, né, se nós temos hoje todos esses problemas, todos esses conflitos, ele tem também um motivo, né? Ele foi sendo empurrado até os nossos dias, de modo que o governo que passou por lá e que deveria ter feito essas mudanças, essa revolução que a gente achou que faria, acabou, na verdade, se mostrando muito fraco, se mostrando muito tímido, se mostrando incompetente para chamar, de fato, as lideranças indígenas, o movimento indígena, para o debate, e esse debate pudesse gerar soluções efetivas para a questão da sobrevivência de nossos povos. Então, não se pode esperar muito dessa possibilidade que hoje se desenha, né, de que um governo que volte ao poder, ele vai efetivamente fazer o que ele não fez, porque ele não vai. Por isso, para concluir aqui a minha participação, essa primeira parte de participação com vocês, né, nessa live, com meus amigos, nossos queridos companheiros de partido que estão aí buscando também um lugar nessa Câmara Federal, eu queria lembrar a importância de nós acreditarmos nesse projeto nacional de desenvolvimento que é preconizado, defendido com unhas e dentes pelo Ciro Gomes, né? É um projeto que está em construção, por isso é um projeto, né? Ele nunca é um fim em si mesmo. Ele está em construção. Há muitas brechas ainda que precisam ser preenchidas. E certamente com vozes como a nossa, esse projeto ele vai se concretizar, né? Com a nossa presença também no Congresso para dar apoio a um governo do Ciro Gomes, que eu acredito possa acontecer, né? Vai permitir que, de fato, a gente cumpra esse nosso papel, né? Esse papel de porta-vozes dessa mudança, dessa transformação. Eu quero ser parte disso. Eu me preparei para isso, eu estou o tempo inteiro muito focado em trazer para a sociedade brasileira um olhar novo, diferente, um olhar crítico, um olhar transformador, que passa por educação, passa pela cultura, passa pelo meio ambiente, um olhar que certamente cada um de nós que somos candidatos pelo PDT ao Congresso Nacional vai defender como pauta importante, necessária e fundamental para que o Brasil se reconheça, para que o Brasil se encontre novamente e que possa efetivamente ser aquilo que eu acho, né, que o Brasil nasceu para ser, né, que é uma pátria efetivamente feliz, né, porque será capaz de olhar para a sua diversidade não apenas como algo folclórico, algo bucólico, algo exótico, mas como parte da solução. Nós somos parte da solução e eu acredito muitíssimo nisso, por isso eu também faço parte desse time tão importante, né, desse grupo, dessa equipe, desse coletivo indígena que está lutando aí para
para fazer valer as vozes dos nossos povos. É isso. Obrigado.